need to know that I have done one thing right with my life. Olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje é dia de falar sobre o drama A Baleia, dirigido pelo Darren Aronofsky, indicado a 3 Oscars, de melhor ator por Brendan Fraser, melhor atriz coadjuvante para Hong Chau e melhor maquiagem. Em primeiro lugar, é muito estranho que esse filme chegue aos cinemas com a gente não sabendo quase nada da história dele, isso porque todo o trabalho de marketing brasileiro ou internacional está sendo focado apenas na presença do Brendan Fraser, gordo e triste. Felizmente, existe mais nesse drama do que apenas o espetáculo de um homem que engorda muito para um papel, como as premiações costumam gostar. Mesmo a referência à baleia não diz respeito apenas ao tamanho do corpo do Charlie, mas também ao livro Moby Dick. A baleia desse livro é um animal perseguido por humanos durante muitos dias, em várias tentativas, e ela passa basicamente o grosso do livro do Melville lutando contra a morte. É isso que interessa a Aronofsky como metáfora. Um homem que é uma bomba relógio, tem problemas de saúde seríssimos e se recusa a ir ao hospital. Por isso, nessa narrativa, ele é tratado menos como um homem com obesidade do que como um suicida. Conscientemente ou não, ele é um homem que se deixa morrer porque ele perdeu a família, ele abandonou a esposa e a filha anos atrás, ele perdeu o namorado dele e hoje, sem ver muitas razões para viver, depois de uma depressão profunda, ele basicamente se entrega à morte. No fundo, é ela, a morte, o grande tema de A Baleia, até porque tem 3 personagens que representam pontos de vista, filosofias de mundo distintas, que vêm bater a porta do Charlie para tentar salvar esta alma perdida. Uma delas é a amiga enfermeira Liz, que representa a ciência, a lógica, a razão e tenta levá-lo para o hospital, tenta fazer com que ele faça pelo menos um pouquinho de exercício ou que preste atenção na pressão altíssima dele. A outra é a Ellie, a filha abandonada, que retorna ao apartamento do pai em busca de ajuda, também de uma possível reconciliação. E em terceiro lugar, o Thomas, o missionário de uma igreja /seita chamado Nova Vida, que tenta convertê-lo à palavra de Deus. Aqui a câmera nunca sai do apartamento, a gente fica junto ao Charlie, preso com ele. Ele dá as aulas de língua inglesa dele, ele ensina técnicas de redação, mas ele nunca abre as cortinas, porque ele tem vergonha de ser visto por outras pessoas. E quem quiser ajudá-lo, que venha até a porta e entre no apartamento, que aliás quase nunca está trancado. Essa trama faz muito sentido dentro da filmografia do Darren Aronofsky, que é basicamente um diretor de conotação moral e cristã muito forte. Se a gente for pensar em Requiem para um Sonho com as drogas, em Cisne Negro com a busca pela perfeição ali na dança, em O Lutador e em A Mãe, a gente sempre tem protagonistas que são sacrificados, martirizados. Ele adora o princípio da gradação, que é você pegar um pequeno problema no começo e fazer com que ele aumente até a explosão no final. Também é o que acontece em A Baleia. Para variar, como nesses grandes dramas de conotação cristã, é no corpo que se reflete a dor e o calvário. Por isso, a gente pode dizer que aqui existe e não existe o espetáculo do corpo gordo, porque por um lado o Aronofsky não tem muito prazer em mostrar esse personagem crescendo compulsivamente, engordando. A gente começa a trama quando ele já está no tamanho máximo, no peso máximo dele. A casa está ajustada para o tamanho dele, ele tem uma pinça para pegar objetos que caem no chão, ele tem um gancho para segurar quando toma banho, ou seja, ele está ajustado a esse modo de vida. Por outro lado, quando a câmera mostra de perto o corpo desse personagem, ou seja, quando ele se levanta do sofá, aí sim entra um som de orquestra, uma trilha sonora muito forte, que sugere tanto tensão quanto aventura, no sentido de ele vai conseguir, ele vai sobreviver, ele quer mostrar que a resistência e a sobrevivência desse corpo é uma proeza. Até por isso algumas pessoas consideraram o filme como gordofóbico, preconceituoso, mas ele me parece bem mais complexo do que isso. No papel principal, o Brendan Fraser está de fato muito bem como Charlie, ele tem uma variação de sentimentos, de entonações, de objetivos que é muito preciosa. Ele é visto sim chorando, mas também gritando, também no estado de perfeita normalidade, dando as aulas dele de maneira muito funcional, se masturbando, conversando com a filha, se divertindo com a amiga. Nem o ator nem o diretor pedem que a gente tenha apenas piedade desse personagem. A gente é convidado a entender como ele chegou nesse estado em que ele se encontra, de pouco cuidado de si próprio, e por que ele reage da maneira que reage. Os personagens coadjuvantes também são muito bons porque complexos. A filha inicialmente é apenas muito grosseira, muito reativa, mas depois a gente entende por que ela age assim e ela tem sua transformação. A Hong Chau, que é uma atriz excelente, mostra que a vontade de ajudar pode ser também muito dolorosa quando a pessoa do outro lado não aceita a sua ajuda. Esse não é um filme em que o mundo ao redor move todos os esforços possíveis para ajudar uma pessoa ingrata, como acontece em muitos dramas independentes. Pelo contrário, o Aronofsky faz questão que essas pessoas que circulam ao redor do Charlie também tenham seus problemas próprios e suas vidas lá fora. No que diz respeito à questão LGBT, A Baleia é um filme muito discreto.
É curioso e valioso que nessa temporada de cinema a gente tenha muitos filmes com personagens LGBTQIA+, mas que o fato de serem gays ou lésbicas não constitua o motor da narrativa. Em Tar, a maestrina Lydia Tar, interpretada pela Cate Blanchett, é lésbica, mas esse não é o principal conflito dela. Em Batem a Porta, os protagonistas são 2 homens gays, mas esse também não é o principal motor do conflito. E aqui em A Baleia, o fato do Charlie ter tido um namorado no passado é não irrelevante, mas sutil, natural. No que diz respeito às demais equipes técnicas, existe um trabalho muito bonito de direção de fotografia do Matthew Libatique, que é um dos colaboradores frequentes do Aronofsky. Isso porque a gente passa o tempo inteiro dentro de um apartamento escuro, com as cortinas fechadas, e mesmo assim eles encontram muitas maneiras de colocar pontos luminosos, com lâmpadas, abajures, que ajudam a dar volume e textura e valorizar o trabalho de direção de arte. Ou seja, não é porque esse homem é gordo, sedentário, tem dificuldade de mobilidade, que o apartamento vai ser completamente imundo, sujo. A gente foge desse espetáculo da miséria. E para uma trama concentrada em cômodos muito estreitos, muito simples, até que o diretor imprime um dinamismo junto à montagem que é bastante precioso. Por trás desse atrativo um tanto perverso de ver um ator que já foi muito famoso como Brendan Fraser, que depois se afastou, teve problemas de saúde, existe sim uma história complexa de destruição e redenção numa América que não se importa muito com as pessoas deixadas pelo caminho. Este é um filme muito mais calmo, muito mais empático e contemplativo, por exemplo, do que tinha sido o grande espetáculo da miséria em Mãe. Em última instância, ele não é nem tão genial, mas ele também não é tão catastrófico, tão explorador, quanto muitos detratores do cineasta gostariam que fosse para poder destruir o projeto. Ele tem mais nuances do que isso. É isso, eu fico por aqui hoje, me diz o que você achou de A Baleia, se vai assistir no cinema, coloque seu comentário aqui, em especial não se esquece de seguir o canal e ativar as notificações e também fica de olho nos textos publicados em meioamargo.com. Até a próxima!